Oi, pessoal! Vim trazer mais algumas questões, então, da banca Legale, tá? É a continuação da prova de Pelotas de 2019 que eu tinha falado pra vocês, então. Vou deixar no card aí em cima, se alguém não viu ainda e quiser assistir aquelas outras questões, tá? Então, tem 10 questões e hoje eu vou estar fazendo mais 10 questões, tá? Sempre respondendo, então, com os meus pensamentos, tá? O que eu acho que eu responderia. Questão número 1. De acordo com Maria Carmen Silveira Barbosa, na obra Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Os projetos, eles são um dos modos de organizar a prática educativa. A partir, então, dessa situação, tá? Dessa definição, a gente vai ter que marcar verdadeiro ou falso. Item 1. No trabalho com projetos, há sempre um momento de decisão inicial e avaliação final, tá? Mas a forma como os momentos são articulados, como eles são subdivididos e organizados, fica a critério do grupo de alunos e educadores, bem como do tipo de situação educativa. Correto, né? Isso seria basicamente, então, os projetos, né, pedagógicos, como que funciona. Segundo item, a definição de um problema, ele não faz parte do momento de definição do projeto. Errado, né? Com o problema, na verdade, que a gente consegue estar trabalhando um projeto, né? Com a definição de um problema mesmo. Então, essa aqui estaria errada, né? Falsa. No âmbito pedagógico, a definição de um projeto, ele não se diferencia, tá? Não se diferencia de outras áreas, pois os passos e as organizações e a organização são exatamente as mesmas. Errado, né? Não são os mesmos passos, não. Cada projeto tem um passo, né? Cada tipo de projeto tem uma maneira de ser organizado, né? Então, seria verdadeiro, falso e falso. Nosso gabarito seria a letra B, verdadeiro, falso e falso. Próxima questão. De acordo com Moacir Gadotti, na obra História das Ideias Pedagógicas, pode-se afirmar sobre pensamento pedagógico brasileiro, tá? Exceto, então, a gente vai ter que descobrir aqui um que não tem sentido com o pensamento pedagógico brasileiro. Em síntese, poderia-se dizer que o pensamento pedagógico tem sido definido por duas tendências gerais, a progressista e a liberal. Ok, tem sentido. B. O pensamento pedagógico ele é muito rico e diversificado e está sempre em movimento. Também tem sentido. Letra C. As grandes tendências pedagógicas brasileiras, a progressista e a liberal, elas são excludentes e antagônicas. Ok, antagônicas sim, excludentes não, né? A gente sabe que as liberais são sim excludentes, mas as progressistas não. Então aí já tem um erro. D. Os educadores da educação liberal, eles defendem a liberdade de ensino, de pensamento e de pesquisa. Outro erro, tá? Aqui não seria liberal, né? Seria progressista. Essa questão tem duas questões erradas. E os educadores e teóricos da educação progressista defendem o envolvimento da escola na formação de um cidadão crítico, ok? E participante da mudança social. Tem sentido, é a progressista exatamente isso. Então aqui deu pra gente ver que tem duas questões que são bem complicadinhas, né? Tanto na C, a banca deu a C como o gabarito, tá? Mas eu não creio que a C seja o gabarito, porque ela tem esse erro de excludente, sim, mas a D tem um erro também grande, né? Que os educadores da educação liberal defendem liberdade de ensino. Totalmente o contrário, né? Então, aqui seria progressista. Então, eu entraria com recurso, porém, eu olhei a prova e a banca, ela não anulou essa questão, tá? Ela deu como gabarito a letra C. Mas sim daria para entrar com recurso. Questão número 33. De acordo com Maria Carmen Silveira Barbosa, novamente, na obra de projetos pedagógicos na educação infantil, então, novamente os projetos pedagógicos. A gente vai ter que complementar ali com essas palavrinhas. Somente será se houver a elaboração de sentido e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é na vida social que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as
e aprender a negociar os significados de modo congruente com as demandas da cultura. Então, vamos tentar modificar aqui, né? A escola somente será disciplinadora se houver a elaboração de sentido? Não, a gente já poderia excluir por causa dessa palavrinha disciplinadora, né? B. A professora somente será imprescindível se houver a elaboração de sentido e se essa atividade, também acho que estaria errada, né? Não tem muito sentido, não me encaixa as palavrinhas. C. A aprendizagem somente será significativa se houver a elaboração de sentido e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural, pois é na vida social que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar as experiências e aprender a negociar os significados de modo congruente. Então, nosso gabarito acho que seria a letra C, porque tá bonito, né? Encaixou as palavras. Vamos ver a D. A escola somente será autoritária se houver a elaboração de sentido e se essa atividade acontecer em um contexto histórico e cultural. Não, já está divergindo os contextos, né, do enunciado. E a E, a aprendizagem somente será avaliada se houver a elaboração de sentido e se essa atividade acontecer, então, em um contexto histórico e cultural, pois é na vida social que os sujeitos adquirem marcos de referência para interpretar, então, as experiências. Também estaria errado, né, pelo item da avaliada aqui. A gente vê aqui aprendizagem, experiências. Eles colocaram para confundir um pouquinho, né? Mas seria a alternativa C, nosso gabarito. Questão número 34. Também, de acordo com Maria Carmen Silveira, é sobre os projetos pedagógicos, então, na educação infantil. Pode-se afirmar sobre infância na sociedade contemporânea, tá? Então, é atual, contemporânea. 1. A escola, ela deve sair da sua função de transmissora de conhecimentos a serem acumulados para assumir, então, a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função das questões de uma sociedade globalizada. Correto, né? Basicamente isso mesmo. 2. As diversas mudanças ocorridas nos últimos 50 anos levam-nos a observar grandes transformações. Sim, nos modos como as crianças vivem as suas infâncias, principalmente. Correto. 3. Passou-se de uma concepção segundo a qual as crianças eram vistas como seres em falta, incompletos, para uma concepção das crianças como protagonistas no seu desenvolvimento, realizado então por meio de uma interlocução ativa com os seus pares. Exato, corretíssimo. 1, 2 e 3, corretas. Nosso gabarito é a letra A. Questão número 35. Conforme Cipriano Lucchesi, então, a obra Avaliação da Aprendizagem Escolar. A prática da avaliação educacional escolar, então, aqui a gente vai estar falando sobre a avaliação, a prática, então, a avaliação em si. Ela é uma condição para o aprendizado do aluno? Não, né? Ela vai ser, na verdade, ali um diagnóstico, conforme Lucchesi, ele é a avaliação diagnóstica, né? Tu vai verificar o aprendizado do aluno, tá? Então, tu não é uma condição para aprender, né? Então, essa estaria errada. B, uma desnecessidade, também errado. C, uma forma de estabelecer igualdade entre os alunos? Não. D, um juízo de valor? Podemos dizer que sim, né? E, um instrumento de avaliação do trabalho docente pela direção escolar? Também não. Nosso gabarito seria a letra D, porque o juízo de valor. Lucchesi fala exatamente essa frase, né? O juízo de valor. Ele fala exatamente isso, que é uma das etapas, então, da avaliação, né, escolar. É esse juízo de valor que você vai estar diagnosticando, então. Você vai dar um juízo de valor, você vai dizer o que o aluno entendeu, o que ele aprendeu, o que ele sabe e o que ele não sabe, tá? Para você, então, poder tomar uma decisão. Questão número 36. Então, ali nosso gabarito era a letra D de dado. Questão número 36. De acordo com Celso Vasconcelos, tá? Esse autor aqui cai bastante nessa banca também. Na obra Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Pode-se afirmar sobre planejamento docente. Aqui a gente quer saber do planejamento docente, tá?
exceto, então, o que não tem sentido com o planejamento docente. Vamos verificar os itens. A. O planejamento ele deve partir da realidade concreta dos sujeitos? Sim. B. O planejamento ele deve partir da realidade concreta dos objetos de conhecimento? Também. C. O planejamento ele deve partir do contexto em que se dá a ação pedagógica? Exatamente. D. O professor ele deve, antes de conhecer a realidade do aluno, dominar a lista dos conteúdos escolares, então, definida pela instituição. Tá errado, né? E o primeiro passo, então, do educador para planejar é conhecer a realidade dos alunos, exatamente. Então, o primeiro passo não é você conhecer todos os conteúdos ali escolares, tá? Mas sim a realidade dos alunos. Nosso gabarito seria a letra D. Letra 36, então, letra D. Vamos para 37. Agora são questões relacionadas à LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases. A educação infantil terá carga horária anual de 800 horas, né? Distribuídas, então, por um mínimo de 200 dias letivos. 200 horas. 800 horas, 200 dias letivos. Questão, nosso gabarito, letra B. Questão número 38. Na educação infantil, o controle de frequência será realizado pela instituição de educação pré-escolar, sendo exigida, então, de um total a frequência mínima de quanto na pré-escola, tá? Então, aqui a gente tem o gabarito letra D, que é 60. Pré-escola, 60% de frequência. Ensino fundamental e ensino médio, 75%. Está lá na LDB. Então, aqui nosso gabarito seria a letra D. Questão número 39. Na educação infantil, o atendimento à criança será de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para o turno de jornada integral. Então, nosso gabarito seria a letra B, 4 horas e 7 horas. Questão número 40, conforme Cipriano Lucchesi novamente. A obra A Avaliação da Aprendizagem Escolar pode-se afirmar sobre a avaliação diagnóstica, que é a avaliação, então, que Lucchesi menciona. 1. É uma possibilidade, então, para ultrapassar o autoritarismo. Ultrapassar? Exato. Diagnóstica seria para isso, sim. 2. Para ser diagnóstica, a avaliação ela tem que ser rigorosa? Sim, tá? Por quê? Muitas pessoas podem votar não aqui, colocar não, né? Mas ela tem que ser rigorosa porque você vai estar fazendo uma análise, tá? De dados, você vai ter informações, é diagnóstico, você precisa de dados, então precisa sim ser rigoroso, tá? 3. O rigor técnico e científico na avaliação garantirá um instrumento mais objetivo na tomada de decisão? Exatamente, por isso que precisa desse rigor técnico, então, científico ali com os dados, tá? Para você apurar o que o aluno sabe, o que ele não sabe, para você, então, tomar uma decisão, tá? O que você vai estar fazendo com a aprendizagem daquele sujeito. Então, nosso gabarito seria 1, 2 e 3. Gabarito letra E. Bom, seria essas as questões, então, completando, então, agora a prova de Pelotas 2019, de professor de educação infantil, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça, então, questão de alguma outra banca, comentam aí embaixo que eu vou estar procurando o seu encontro e eu vou estar fazendo mais para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!